Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o produtor cultural Wagner Rodrigo. Bom, Wagner, só para a gente fechar mesmo o assunto, a gente terminou o segundo bloco você falando que gosta de filmes e tal. E quais são suas referências e filmes que mais te marcaram na carreira? Cara, eu tenho alguns filmes nacionais que eu gosto, né? Daí passa pelos clássicos, né? Cidade de Deus, né? Central do Brasil. E internacional, assim, eu gosto muito do... Eu uso bastante exemplo em filme Quentin Tarantino, pela marcação que ele tem do tipo de enquadramento contra plongé, que são termos técnicos, né? De audiovisual, assim. Eu gosto muito do Wes Anderson também, pela cor, por uma coisa que você bate o olho, assim. Mas eu não sou aquela pessoa que tem, assim, eu sou um cinéfilo, né, de um estilo de filme, assim, eu consumo. E assisto também blockbuster Vingadores. Às vezes você tá afim de querer dar risada, parar, Guardiões da Galáxia, assim. Então eu sou, nessa parte de audiovisual, sou bem eclético. E hoje muito streaming, né? Então séries, então uma série que chama muita atenção. O Prime tá com umas séries interessantes, então teve esse da história da FIFA, do João Avelange, eu gostei, um pouco diferente, que é em várias línguas, né? Então, tem hora que fala em português, espanhol, inglês, né? Esses bastidores, Manhã de Setembro também, brasileira, e outras estrangeiras, como a Rainha, que tá na Vivo. Então, assim, começo a falar, Ted Lasso, que eu gostei bastante da Apple. Então, umas coisas bem diferentes, assim, eu sou bem eclético para essa parte de consumir, assim. E desses aí que você citou, quais você gostaria de ter participado dentro? Ou como ator, ou queria ter dirigido o filme, ou sei lá. Qual? Ai, essa pergunta é pesada, assim. Porque você citou o Cidade de Deus, eu lembro que o filme revolucionou a parte da edição, né? Da edição. Foi um negócio até de roteiro também. Tem né? uma coisa muito louca, eu acho que foi do Cidade de Deus também, que eu acho que essas oportunidades que às vezes aparecem pra alguém, que poderia ter aparecido pra você, né, pra mim, tipo, alguém assim, que eu acho que o Daniel Rezende, que foi o montador, que depois fez o Turma da Mônica, outro, que meio que deu o filme pra ele, ó, edita, e ele nem era editor, montador, assim. Então eu acho que isso é legal, essas oportunidades que às vezes a pessoa tem e não é da área e talvez fazer uma coisa diferente. Às vezes é legal, eu até brinco assim em equipe, assim, às vezes é legal você ter uma equipe bem diversa de pessoas com pensamentos diferentes, porque se tá todo mundo pensando a mesma coisa, sabe, mesmo formatinho. E às vezes é até legal que você pega alguém, às vezes o pessoal até pergunta, Wagner, mas o que você é do área audiovisual? Cara, eu sei de tudo um pouco, né? Porque por eu ser videomaker, ter a produtora pequena, você precisa saber um pouco de cada área. E ao mesmo tempo, às vezes eu tenho um pensamento, formato certo de fazer é assim, mas por que a gente não pode quebrar isso? E quando quebrar, não é só quebrar no sentido assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Não, porque tal diretor fez isso, movimento de câmera diferente. Não, o contraplano sempre tem que ser, o entrevistado aqui, a outra câmera aqui, a outra aqui, é porque alguém conversou. Vou fazer diferente. Nossa, eu queria um All-Star. Ok, eu queria criar o seu All-Star. E a pessoa olha, nossa, parece que trocou a câmera de lugar, o que aconteceu? Porque você mexe. Mas eu tenho muita dificuldade, às vezes, de falar assim, qual série assim, que eu gostaria de ter. Eu brinco assim, daí pegando um pouco uma coisa pessoal, uma coisa que eu gostaria de ter colocado no ar, que era o meu projeto. Que é um projeto do meu TCC, que é do Bora Andar, assim. E isso é uma coisa que era um sonho de ter colocado esse projeto, que depois hoje eu vejo vários bloguinhos de internet de viagem, assim, que eu falo, nossa, era o meu projeto de 12, 13 anos atrás. E o Bora Andar surgiu do que foi? Foi o seu projeto de conclusão? De conclusão de curso, assim. Eu tava... Aquele momento também, né? Você tá fazendo faculdade, eu era bolsista, eu gostava da área. Mas todo mundo, quando faz faculdade, ainda mais você tá em São Paulo, você tá no centro, né? Mais do que Rio ainda, voltado pra TV, né? Cinema, o Rio também é forte. Mas assim, todo mundo queria trabalhar na MTV, porque a MTV ainda tinha uma vida 2006, 2007, queria estar na Globo, Record, SBT, todas as grandes, Rede TV começando na época tal, forte, e assim, eu não conseguia entrar. Participei, nossa, de várias entrevistas, chegava até o final, entrou uma vaga, a segunda vai ser sua, nunca ligava. Daí eu comecei assim, de novo. Só que eu trabalhava com teatro, então eu, como era bolsista, eu conseguia me virar com a grana de ator, pagar minha passagem para São Paulo, tava assim, vivendo, não conseguia guardar dinheiro, mas tava vivendo e podendo estudar, isso eu acho que foi interessante. Por eu ser bolsista do ProUni, eu conseguia 2 horas da tarde estar gravando um clipe na Paulista. Porque como eu era autônomo, eu falei, não, eu pegava as câmeras da faculdade, vou gravar um clipe aqui na Paulista e meu colega... Então eu tinha muita oportunidade de produzir. E isso foi uma coisa bem interessante, assim, também. E eu não entrava em emissora, nada, eu comecei a perceber, mas tem outros caminhos aqui. Daí eu falei, eu já tinha 23 anos, e tem um colega meu que ele até brinca assim, pô, Wagner, eu não gostava muito de você na faculdade, que eu achava você muito marqueteiro, você se achava. Que o professor chegava assim, você entregava um DVD que você trabalhou lá em Jacareí, porque eu trabalhei no projeto Sapucaia aqui, Carpção. Só que era meu cartão de visita pra lá. Então chegava um professor, tava o meu nome lá, de assistente do assistente, mas tava o meu nome. E eu entregava um DVD. Professor, que legal, fiz um projeto. Porque assim, eu tava com 23 anos, o pessoal tava com 17, 18, não queria saber. E turma da manhã. E eu vi que isso foi uma chavinha que deu certo pra mim, porque alguns professores começaram a chamar pra projetos pessoais deles.
Então, 2008 foi a primeira vez que um professor me chamou para fazer um projeto de formação, chamava Kinema, que era uma sessão de cinema de filmes brasileiros na região do Vale Histórico, Areia, Queluz, Silveiras e Lavrinhas. Então eu ia a cada 15 dias lá dar uma oficina, eles pagavam passagem, hotel, tudo. Eu trabalhava com jovens e comecei a trabalhar como professor. E por que eu estou falando isso? Que isso vai emendar com o Bora Andar. Daí eu tive essa experiência que a gente chamava de educomunicação, que é um termo que começou a se cunhar na época, que é você, por meio da comunicação, você trabalhar a educação. Então eu trabalhava português, história, fazendo um fanzine, fazendo um rádio na escola, fazendo um videozinho, na época os Cybershots, todos os projetos assim. E quando entrou 2009, que esse projeto tinha acabado, foi quando a Cidade Escola Aprendiz, lá na Vila Madalena, abriu uma vaga para estagiário. E por eu ter trabalhado em 2008 no Kinema, o perfil era na minha cara. Fiquei 3 meses como estagiário, eles me contrataram, daí uma coisa foi emendando a outra. E daí como que eu entrei no Bora Andar? Eu queria fazer um TCC, estava naquela coisa de faculdade, essa faculdade mesmo, não estou conseguindo entrar na área, mas eu entendi que eu quero lidar com pessoas e tal. E eu gostava muito de viajar, eu tenho moto, tudo. Daí a hora começou a juntar uma coisa com a outra. Daí teve uma matéria chamada Interpretação em Rádio e TV, 1 e 2. Eu fiz um piloto, que eu fiz uma viagem para Salesópolis, mostrei todos os pontos turísticos e tal. E eu vi que isso poderia ser meu TCC. A ideia era uma série de vídeo-reportagem chamada Bora Andar, né? Bora Andar. E eu ia de moto, o que era um pouquinho híbrido, porque eu tinha um papel de um videomaker, que você tá com a própria câmera falando, mas eu também tinha uma equipe que gravava eu fazendo isso, que é de carro. E foi a hora que a gente fez. A gente fez Queluz, Areias e São José do Barreiro. E na época, como eu já tinha essa visão meio de parceria, patrocínio, o TCC ia custar na época uns 5 a 6 mil reais, eu gastei tipo 600 reais, porque eu consegui hotel, pousada, posto de gasolina, gráfica, colocava adesivo para não precisar pagar. Tinha colegas meus que tinham acabado de se formar na FAP, um foi câmera, outro foi áudio. Eu falei assim, pessoal, eu não tenho dinheiro nenhum, mas vocês vão viajar a lugares que tem cachoeiras legais, vou pagar pousada, janta, almoço. Era uma galera que estava se formando, sabia que não tinha grana. Não, Wagner, vamos sim. Tipo, a gente passou 5 dias viajando e foi um projeto assim que abriu muitas portas no sentido de conhecer, de produção. Ele chegou a ter uma vida extra faculdade, eu participei da ExpoCon, pela Intercom, na fase sudeste, fui representando a cidade de São Paulo pela minha universidade, né? Fui selecionado. Eu não passei para a fase nacional, mas enquanto produto acadêmico, ele até 2011 ele existiu enquanto TCC. E em 2012 eu cheguei a ter algumas propostas de colocar ele no ar em TVs regionais aqui. O pessoal até gostou, só que no momento que teve uma crise, assim, no sentido assim, o pessoal gostou, deixa aqueles acordos, né? Consegue patrocínio, 30% ficar comigo, 70% com eles. Só que eles não estavam conseguindo grana para o próprio programa deles. Daí chegaram aquela proposta, vai, coloca no ar, tipo, 10 mil por mês. Eu falei, pessoal, se eu tiver 10 mil por mês, eu não estaria aqui vendendo esse projeto para vocês, assim. E só que nessa hora não virou minha chave para o YouTube. Porque, assim, a gente não tinha noção. Eu tinha uma lógica, não vou segurar. Só que emendou outros projetos, eu voltei para Jacareí para dar oficina, tudo. E eu não consegui perder esse tempo do YouTube, assim. E é um projeto, assim, que eu gostei muito, assim, foi bem legal. Conheci várias cidades, a gente foi pra Serra da Bocaina, o Parque Nacional, assim. E é um projeto que você falou, tivesse colocado no ar, eu gostaria, assim. A gente está quase no fim da nossa conversa. A pandemia foi um estrago muito grande, principalmente o pessoal da cultura, né? Como é que foi para você particularmente? Ficar trancado em casa? Tudo bem que você é autônomo e edita na sua casa, mas as consequências no entorno, como é que foi para você lidar com isso? Eu acho que tem até consequência financeira também, porque em 4, 5 meses mesmo eu fiquei sem renda, né? E é um momento seguinte, né? O programa acabando, não dá nem para falar muita coisa. Eu brinquei, né? Foi florestar um monte de coisa assim, mas eu fui diretor da fundação. Pois é. No comecinho do mandato do Isaías, né? Isso, então eu fiquei de 2017 até começo de 2020. E eu pedi conta, porque assim, eu tava de boa, saí tranquilo com eles lá, conversei, quero voltar a produzir. Eu saí de lá em fevereiro e em março veio a pandemia. Daí aquele momento você fala, será que eu devia ter saído? E não tinha como voltar atrás. Nossa, você pediu demissão no pior momento, né? Sem saber, né? Ninguém sabia que ia acontecer aquilo. Foi, mas assim, toda minha esposa falou assim, Wagner, agora? Eu tinha vários projetos meus de gravação de curta, de oficinas presencial, travou tudo, assim, parou. Então foi um momento que deu um choque. Mas como eu, antes de estar no serviço público, fiquei 3 anos, sempre fui autônomo, eu sempre tinha fundo de reserva. E a minha produtora, bem ou mal, alguma outra coisa eu continuei fazendo, assim, mais fora para São Paulo. Aí, o que eu fiz? Assim, deu esse choque. Depois de um tempo, assim, eu percebi que dava a produzir, o audiovisual até ficou forte no sentido de produção de conteúdo, colocar no ar, né? Vocês exibiram várias coisas que foi produzido aqui na cidade. Acabei até passando tranquilo. A minha relação próxima da família, assim, a gente, graças a Deus, assim, é até difícil de falar, né? Porque a gente sabe quantas pessoas que perderam outras, assim, a gente não teve ninguém, assim,
muito próximo, assim. Então, e a gente, como o nosso núcleo era muito, né, pequeno, a gente começava a gente se encontrar um pouco, assim, porque chega um momento que você não aguentava mais, né? Ficar dentro de casa, tudo. Mas eu consegui, e na pandemia, eu acabei produzindo um curta chamado Narrar para Encantar, que foi um curta que falava sobre contação de história pela Lei Aldir Blanc. Conversei com a Cíntia, que é uma contadora aqui da cidade, a Carol do Brasil, outra contadora, e eu falei da relação do meu filho de contar histórias, por causa da pandemia. Então tem um momento que eu mesmo me gravei com ele, porque a minha equipe tinha que ser reduzida, né? Era bem 2021, assim, aquele processo sem vacina, sem nada. E nasceu um curta nesse processo, um curta que a gente participou de uma mostra do Cine Solar infantil, a gente participou do Festival de Curtas de Campos do Jordão também, e teve uma vida, assim, esse projeto. E a sua experiência de 3 anos no poder público foi uma experiência de você estar do outro lado, né? Você primeiro era da parte de fora, de querer reivindicar, e depois foi pro outro lado do balcão, né? E assim, o que foi uma surpresa para mim é que assim, eu não tinha envolvimento assim com nenhuma questão daquele ano de um candidato. Eu fazia parte do Conselho de Cultura, que é a parte da sociedade civil que tá lá para apoiar, para criticar, tudo, 2016. A gente fez uma sabatina com todos os candidatos a prefeito da época. E quando virou para 2017, alguém falou, Wagner, quero convidar você. Mas foi por quê? Eu nem conhecia o Isaías, né? O presidente era o Fabrício da Fundação. O Fabrício, ele que me convidou. Depois dos outros anos ficou o Bruno Castro, o primeiro ano foi ele, e ele veio convidar porque ele começou a conversar com a classe artística da cidade e falaram que muitas pessoas começaram a citar meu nome. Porque eu passava, isso que eu falei pra você, eu passava conhecer o pessoal da dança, do teatro, de artes visuais, eu tinha muita relação de participar do conselho, fui delegado de conselho de cultura estadual, então eu sempre trabalhei a questão de políticas culturais, né, políticas públicas culturais. E veio esse convite, assim. Então, no primeiro momento, eu tinha uma porta aberta, né? Porque assim, eu tinha uma relação boa com as pessoas, assim, e ao mesmo tempo vem a cobrança que você tá lá do outro lado, assim, mas eu acho que eu consegui levar de uma maneira boa, porque eu saí da fundação, e até às vezes alguns funcionários da fundação até comentam, nossa, Wagner, nem parece que você trabalha na fundação, porque você continua trabalhando com os produtores culturais e ninguém fica falando de você, assim, você teve uma boa relação. Claro, assim, embate a gente teve discussões, normalmente olho a olho, isso eu sempre deixei claro, até internas mesmo, com o Bruno Castro, com questão de política, de orçamento, tudo, assim. O Binho, que estava aqui na cidade também, que era um grande parceiro, assim. A gente discutia assuntos e tal. Mas todo mundo percebia que a gente estava pela política pública, assim, né? Então, eu acho que foi uma passagem boa e durou quanto tinha que durar. Eu sentia a necessidade de voltar a produzir, né? De fazer conteúdo. Eu até brinco, o pessoal fala assim, pô, Wagner, mas era um ano só, fechava tudo. Eu falei assim, cara, mas se eu ficar isso um ano, eu vou acabar acostumando, eu vou ficar de novo e eu não vou voltar a produzir. Acomoda. Acaba acomodando, assim, né? Até pessoas de outras gestões até comentam, nossa, Wagner, você tem muita coragem, né? Porque o cargo era seu, porque você saiu. Eu falei, saí porque saí tranquilo, né? Não saí porque eu tive briga, algumas pessoas, né, falam, discutiu com não sei o que lá. Não, saí super tranquilo, não tive problema nenhum. E saí no momento que eu achava que precisava sair e voltei a produzir. Então saí de lá, participei de outros trabalhos, trabalho com outras produtoras fora de São Paulo também. Então acho que foi importante esse momento da gestão pública e conhecer melhor a gestão pública. Eu conheci um pouco, tinha noção de PPA, de LOA, LDO, mas você estando lá dentro e agora você estando fora, você consegue mesclar. Tem limite. Chega um momento que você tenta fazer, mas assim, a corda vai indo assim. E você está dos dois lados, essa parte é importante. E a política partidária não te interessa? Eu estou falando em relação a pôr seu nome disponível para uma candidatura, por exemplo. E isso foi muito... isso foi uma comédia. Vou ficar citando nomes, né? Mas assim, as pessoas até brincaram, não, o Wagner saiu da fundação para fazer campanha em vídeo do tal candidato. Tipo, umas coisas assim, não, ele saiu agora para sair candidato a vereador. Daí o Binho, falei assim, Binho, já que tá nessa época o pessoal fala tanto de fake news, vamos fazer uma tiradinha? Na hora que eu tava para sair da fundação, eu criei uma página chamada Wagner Rodrigo da Silva, uma pessoa que fez pela cultura de Jacareí, tipo do Facebook, assim, só meio de zoeirinha. E coloquei no ar, daí o Binho colocou, nesse eu confio. Tipo, e, né, era tipo literalmente uma piada que a gente fez, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão, não digo que nunca vou ser. Nesse momento não é. Eu acho importante, né, de pessoas de outra área, da área da cultura estar, principalmente eu acho que eu vejo mais questão do legislativo, assim. Mas não é nesse momento e nem naquele momento, tanto que já faz 3 anos que eu saí da fundação, 3 anos e meio. De estar num cargo político, mas não impede de um dia eu estar. E não impede de um dia também voltar à gestão pública, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que tem a ver comigo, é ensinar um pouco o que eu sei. Então, por exemplo, até a gente fez essa brincadeira de datas, né? 2003 eu fiz oficina na fundação. 2013 eu dei oficina, quando deu pro Daniel Leite, a Grossa, Daniel Paiva, Thiago do Pedra Mar, a Nayara que trabalhou aqui. E é muito louco, assim, quando eu gosto de passar. Então, eu passar na gestão pública teve muito de ensinar a parte que eu tinha
de produção cultural para os funcionários que estavam lá. E é muito louco, hoje eu começo a parar e vejo a importância, eles não têm noção de onde chegam as coisas que você faz. Então a gente brincando assim de nomes, né? A Glaucia que trabalhou aqui, trabalha aqui, o Thiago que hoje está na Vanguarda, tem o Lucas Duarte que também está lá foi tudo aluno meu, do Educa Mais, a Fernanda que depois fez, a Nayara que passou para a SBT. E às vezes vem algumas pessoas que falam assim, a Carol fez RB Morumbi no Rádio TV, tem outro que fez cinema no Rio, e às vezes nem sei. Então, eu acho que, de novo, voltando àquela primeira coisa que eu falei, da matéria-prima humana, eu percebi que tudo... Então, quando eu estava na gestão pública, eu não lidava só com programação cultural, eu lidava com as pessoas que eu assisti, eu lidava com o produtor cultural que ele queria vender o seu espetáculo, eu lidava com os funcionários que trabalhavam. E isso que tinha que estar coeso. Porque quando eu vinha algum um produtor falar, você tem que comprar um novo espetáculo. Eu falei, não é só comprar um espetáculo, tem que programar para a cidade de programação cultural. Se o seu espetáculo estiver no perfil, a gente vai abrir editais e vai encaixar. E ao mesmo tempo, eu quero isso. Não, vamos ver quem a gente tem. E tudo é lidar com pessoas. Então isso eu percebi quando era vendedor de calçados, é lidar com pessoas. E para encerrar mesmo agora, você é religioso? Eu fui criado na formação cristã, católica, assim, de primeira comunhão, crisma, casei na igreja, tudo. Eu falo que hoje, sim, eu tenho formação cristã, não sou mais católico praticante, então não me declaro católico, mas eu entendo que tem a fé cristã. Mas hoje eu sou uma pessoa de cabeça bem mais aberta, assim, então não professo fés de matriz africana ou outras religiões, mas eu entendo, conheço, acho importante ter essa diversidade, assim. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu gosto de ter uma fé, né? No sentido de você agradecer o que você tem, né? Não achar que você é perfeito e quando você não agradece também não ficar se repreendendo porque você não conseguiu, né? A gente está nesse processo, mas assim, eu tenho a formação cristã que é o que eu tento passar para o meu filho também, né? E principalmente respeitar as outras, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, estar num local que tem várias pessoas, de novo eu falei diversidade, e isso é uma das coisas mais importantes que eu prezo hoje em dia. Tá certo, muito obrigado pela sua presença, parabéns por todo o trabalho, obrigado por ter aceitado o convite. Então, muito obrigado por poder falar, né? Até foi surpreendido falar parte mais da infância, né? Da pessoal, assim, né? A gente se prepara mais pela carreira profissional. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. O Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.